Bom, todos os nossos internautas, iniciando aqui uma live, a honra dessa noite a gente conversar com a deputada federal do Partido dos Trabalhadores, ex-prefeito de Fortaleza, e Luiziane Lins. Aliás, não apenas uma honra, né? Na verdade, vai ser muito produtivo, até porque ela já há pouco conversava comigo. Lamentavelmente, ela também está em plena sessão lá na Câmara, inclusive envolvida. Opa aí, Teixeira. E aí, Bené? Oi! Oi, tudo bem? Eu já estava aqui um pouco contextualizando a alegria, a honra de poder conversar com você, Luiziane. E também estava comentando um pouco, comecei a falar, você já entrou logo, não deu nem para contextualizar, mas estava justamente informando que a deputada Luiziane nos representa à altura nessa Câmara Federal e está, inclusive, nesse momento em sessão. Estava aí conciliando, e eu já lhe agradeço por essa sua disponibilidade. Vamos aqui tocar o que der para tocar. Para nós é uma honra poder conversar com você, inclusive no momento em que essa situação que está posta, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, eu tenho 50 anos, nós estamos, então, vivendo um momento que nunca antes tínhamos nos deparado. Sabemos que, do ponto de vista da história, a gente até pode fazer menção a outros momentos, mas é um momento muito novo aqui no nosso país, e a gente começa conversando com você sobre a questão nacional, principalmente, Luiziane. A gente tem visto aí as trapalhadas dentro do governo federal, um nível de desentendimento. Não é desentendimento, não é o termo, né? Porque o Ministério da Saúde não poderia ser diferente a partir das recomendações da Organização Mundial da Saúde. O ministro é um médico, portanto, tem o dever de ofício de atentar para isso, mas a gente vê que se desentende no nível do governo com o próprio presidente, que vai na contramão. Mas eu não quero nem abordar esse aspecto, não. A deputada, inclusive, está se deparando, nesse momento, com a votação de matérias muito importantes para o nosso povo. Esse governo, por exemplo, desde que começou essa situação, a gente está vendo agora 15 dias para a coisa começar a acontecer, e hoje mesmo na Caixa Econômica muita gente não conseguiu ainda acessar esse benefício. Mas boa noite, abra aí essa nossa live, a palavra é sua, deputado. Oi, boa noite, Ronivaldo, nosso vereador de Fortaleza, de luta. Eu estava aqui pensando, Rony, que a oposição fala da gente, a gente até gosta de muita alegria, nós somos uma turma que gosta muito da vida, né? Mas a gente se encontra mesmo na luta, viu, camarada? Não tem jeito. É a nossa sina e a nossa responsabilidade perante o mundo da gente estar se reinventando até no momento desse, no momento de muita dificuldade para o nosso povo, um problema mundial que a gente não se deparava. Aliás, para te dizer a verdade, mas você é historiador, você sabe melhor que eu tenho lido sobre isso, uma coisa nessa proporção que nós vivenciamos foi exatamente a gripe espanhola, que aqui no Brasil ela ficou entre 1918 e 1920. Portanto, há 100 anos, nós estamos em 2020, é que o Brasil e o mundo vivenciou algo dessa dimensão, onde você sai do espectro de uma coisa pontual, de uma doença localizada, para você, de fato, estar no que a própria Organização Mundial da Saúde pontuou e caracterizou como pandemia, ou seja, algo que pode acontecer em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Então, eu tenho dito muito que trata-se, na verdade, de um problema planetário. Então, se a gente imaginar que uma doença que é pouco conhecida até da própria ciência, da própria medicina, um vírus novo, né? Porque o coronavírus ele tem 5 tipos diferenciados de espécie.
Mas essa espécie aí, que aí tem muitas dúvidas de onde é que surgiu, mas tudo indica que surgiu a partir de um animal, no caso, falam-se nos morcegos e tal, de um mercado exatamente que vendia várias espécimes na cidade de Wuhan, na China. No entanto, todos os animais que eram vendidos naquele mercado foram testados para o Covid-21 e nenhum deu positivo. Então, assim, tudo leva a crer que foi alguém que vendia no mercado, que pode ter sido contaminado por animal e suspeitas dos morcegos, como uma possibilidade, e que a partir daí essa pessoa seria o transmissor, e aí começou a haver a chamada transmissão comunitária, e que Wuhan foi uma cidade como epicentro mundial desse processo, ficou praticamente em isolamento até pouco tempo agora. Mas o que eu acho que é importante a gente falar, Rony, e assim, você como legislador municipal, eu como legisladora federal, em plena sessão, como eu tenho dito para você, estou aqui de olho também, vou estar de vez em quando olhando, porque a Câmara está votando nesse momento, nós estamos numa pauta intensa, a Câmara Federal, para nossa boa surpresa, tem sido rápida, hoje menos, eu já falo um pouco, hoje foi uma pauta que eu não considero nesse momento, ela fundamental, foi a medida provisória 905, que é a chamada Carteira Verde e Amarela, que é a medida provisória do governo federal, que precariza mais, que aprofunda mais. Exatamente. É como se fosse o aprofundamento da reforma trabalhista do Michel Temer. Ou seja, no momento desse, precariza ainda mais as relações com os trabalhadores e para com eles, né? Mas, assim, o que eu acho que é importante, e aí eu vou me colocar aqui rapidamente em relação às medidas que o governo federal, na verdade, que a Câmara Federal vem fazendo o governo federal pautar, e aí a gente pode falar um pouco da nossa cidade, o que está acontecendo em nível municipal, quais são as iniciativas da Câmara. A Câmara também, eu estou sabendo que está trabalhando em sistema remoto e tal. Então, vamos lá. Uma coisa que me impressionou positivamente foi a velocidade com que o parlamento deu respostas. Mesmo iniciando um processo remoto de participação, né, de votação, nós conseguimos um processo onde os votos são computados e a gente pode, através da TV Câmara, fazer uma interação, né, ver todos que estão participando, as colocações dos deputados, e no sistema remoto do Infoleg a gente vota. Então, agora mesmo, o Partido dos Trabalhadores está em obstrução em função dessa medida provisória 905, e como eu te falei, ela precariza as relações de trabalho mais ainda no Brasil. Mas, assim, o que me chamou a atenção positivamente, que eu começava, é que a Câmara Federal imediatamente tomou para si a responsabilidade de, primeiro, estabelecer, diferentemente da narrativa do governo, estabelecer uma renda básica que a gente chama de auxílio emergencial. Essa renda básica de R$600 foi uma tarefa que a Câmara assumiu para si. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro propunha a quantia de R$200, que era uma coisa absurda. Ou seja, ele só quis comparar ao Bolsa Família, que é R$200, mas, na verdade, muito aquém do que as famílias, e em especial aquelas famílias que já tinham outra renda, poderiam reivindicar. Isso foi aprovado na segunda-feira da semana passada. Portanto, nós já vamos com mais... Aliás, na semana retrasada, já tem mais, exatamente, 15 dias. Na semana passada, o Senado já vota, na semana retrasada já vota, foi estipulado, e o governo federal só começa a levar isso em conta na terça-feira da semana passada, dizendo que começa a pagar na quinta-feira da semana passada. E a gente ainda está vendo que o alcance disso tem sido diminuto em relação às pessoas que têm direito e às pessoas que estão precisando. Então, volta novamente a gente a reivindicar o paga logo Bolsonaro, dizendo que o dinheiro não é dele, o dinheiro é do povo brasileiro, e o Estado, tanto quanto não só a burguesia nacional, como muita gente, né, esses apocalípticos do chamado Estado vinham falando, o Estado mínimo, nesse momento, foi debelado. Porque não fosse o Estado, nesse momento da conjuntura mundial, fosse aqui, fosse nos Estados Unidos, fosse na Europa, fosse no Oriente, não teríamos nem vivo um processo que pudesse estar gerando, de fato,
dividendos positivos ao povo de uma forma geral, porque o mercado não trouxe conforto, o mercado não trouxe os medicamentos, o mercado não trouxe o bem-estar, o mercado não trouxe a proteção trabalhista para os trabalhadores, e quem que tem que entrar, como está se entrando em todo o mundo, é o Estado. E o Estado brasileiro tem que entrar, porque a prioridade agora, Rony, são as vidas humanas. Como eu tenho dito, economia, passou a crise, vai durar 2, 3, 4 meses, se recupera. Vida humana não se recupera. Não, pelo menos nessa nossa dimensão, nessa nossa vida agora, nós não teremos essas pessoas de volta. Portanto, a prioridade absoluta é exatamente a gente conservar as vidas, a gente proteger as vidas, seja de qualquer um ou qualquer uma, independente da classe social, da raça, da orientação sexual. Nosso objetivo é cuidar das pessoas nesse momento. Perfeito. E eu aproveito, Luiziane, deputada, para fazer o seguinte recorte. Mais do que nunca, esse discurso liberal cai por terra. Por quê? De fato, a gente está vendo que justamente, e nesse caso, o Estado brasileiro está devendo. Quando a senhora pontua que a Câmara foi rápida, o Executivo, me parece que faz corpo mole. Porque, no fundo, a ideia deles é de travar. Mas eu queria materializar essa sua preocupação do Estado, na sua natureza da importância, por exemplo, com relação ao SUS. Se nós, que somos nesse país continental, de 5.570 cidades, temos o SUS para nos orgulhar. Por quê? Não é só para nos orgulhar, não. Porque quando agora a gente está vendo a dimensão do problema, nós precisamos atuar no nível nacional, e esse desenho do SUS, do Sistema Único de Saúde, que faz exatamente a partir da Constituição de 88, nós conseguimos construir. Tem muitos problemas, principalmente da ausência de investimento. A senhora que está vivendo esse momento, quando a gente lembra da PEC que congelou os gastos, né? Olha só, agora, a contragosto deles, eu imagino, tem que haver o investimento. Agora, se não tivesse o SUS, se eles tivessem desmontado, que é que, na verdade, esse governo aponta, como é que nós iríamos dar conta daquele irmão lá em Quixeré, lá na cidadezinha do norte? São 5.500 cidades. Mais uma vez, essa sua fala de que claramente o liberalismo não dá conta, não paga os problemas do povo mais pobre. O Estado é que precisa chegar junto. Não é isso? Não, com certeza. Inclusive, Rony, uma coisa que é importante até a gente lembrar, né, que a gente está saudando essas iniciativas do ministro Mandetta, que está à frente do Ministério da Saúde, porque não é tão translocada, não é tão irresponsável, não é tão ignorante quanto o presidente da República, mas a gente sabe que o deputado Mandetta, eu fui deputada com ele, ele era deputado federal até ser chamado para ser ministro, mas o Mandetta, por exemplo, foi um dos que votou a favor da PEC da morte, daquela PEC que congelou por 20 anos na saúde. E nós precisamos, a Câmara Federal precisou fazer o que nós chamamos de orçamento de guerra. O que foi isso? Foi uma boa vontade de todos os deputados, entre oposição e governo, para que a gente pudesse tirar o executivo das amarras do orçamento de 2020, para que ele pudesse livremente atuar para poder salvar vidas. Ou seja, o governo Bolsonaro, com toda a sua ignorância e irresponsabilidade, ele não pode reclamar que a Câmara não deixou com que ele fizesse, com que ele trabalhasse da forma como fosse necessário, destravando o orçamento, com o chamado orçamento de guerra. E eu vou te dizer uma coisa, Mônica, eu tenho refletido muito sobre isso. Não só o Estado, como nós falamos, tudo que o Bolsonaro quis destruir, tudo que eles praguejam contra, são exatamente hoje os pilares, na minha opinião, que sustentam essa atual situação que nós estamos vivendo, que não é fácil. Não é fácil porque isso envolve, primeiro, uma mudança de cultura e de comportamento que a gente não estava acostumado. O brasileiro é muito livre, é muito da convivência, da troca, de socializar na rua.
Nós temos muitas dificuldades financeiras, muitas pessoas que vivem em lugares muito pequenos, muita gente morando junta. Nós também temos a necessidade, nós gostamos de abraçar, nós gostamos de beijar, né? Nós até não somos acostumados, muitas vezes, a conviver com a nossa própria família diuturnamente, né? Tudo isso foi uma mudança de paradigma muito rápida, né? Às vezes os pais não têm paciência com os filhos, eles nem sabiam disso, passam a saber no momento de confinamento, né? Onde eles têm que também conviver com seus próprios filhos, não entregar apenas as pessoas. Eu mesmo digo o seguinte, eu digo, olha, estou numa situação difícil, que eu acho que eu nunca trabalhei tanto, porque eu passo o dia em reunião, quando eu não estou lendo, eu estou escrevendo alguma coisa, ou eu estou em reunião, porque assim, como a gente está em casa, as pessoas acham que você toda hora está disponível. Então, assim, estou sistematicamente em reunião, fora as sessões da Câmara, e aí corro para lavar a louça, corro para botar uma coisa no fogo, corro para fazer um café. Eu que nunca fui uma dona de casa. Agora mesmo eu liguei para você, quero comprovar isso. Ela estava justamente que não podia entrar, porque estava conciliando com uma ação, no caso, como parlamentar. Mas ao longo do dia agora, tem que tirar tempo, inclusive, para fazer essas questões do dia a dia. Para lavar a louça, para limpar a casa, para varrer, entendeu? Já que a gente acredita que as pessoas não podem estar se expondo, né? A minha secretária que trabalha comigo, né? Com carteira assinada e tudo, ela está tendo não só os direitos dela, mas também está tendo o direito de se proteger. Então, eu tenho que me virar. Portanto, a gente está dobrando, digamos assim, está dobrando a nossa carga horária de trabalho, que isso não é pouca coisa. E conciliar com tudo. Então, talvez um momento também de aprendizado, como diz uma amiga que eu conversava, pedagógico para todo mundo. É verdade, já que você tocou no assunto, a gente está fazendo a live, circulou aí esses dias uma musiquinha de uma live, a Soninha tem feito eu fazer live da louça, lave um pouco, até roupa eu tô aprendendo. Falhou um pouquinho agora, deputada, na hora que nós estávamos aqui falando dessas amenidades, mas vamos ver se volta aqui. Acho que a internet aí. Bom, gente, aliás, a gente estava... E isso é verdade, viu? Eu acho que nossa vida será outra depois desse momento. É um momento de muita dureza e a gente não tem dúvida que o isolamento social me parece hoje a medida mais eficiente para que a gente consiga controlar, né, esse nosso momento, mas eu acho que o mundo não será o mesmo depois disso, sabe? A gente aprendeu aí, como estava comentando a deputada, a gente vai sair diferente. Vamos voltar. Eu estava só comentando que, de fato, esse momento ensinará muita coisa, não seremos os mesmos depois dele, e espero que seja para o bem, seja para coisa boa. Mas, deputada, eu queria também, estava aqui lembrando que provavelmente nós estamos, nesse momento, indo para um momento de perceber que o mais eficiente nos parece realmente o isolamento. O isolamento do ponto de vista do que a gente chama de quarentena, de isolamento social ou distanciamento, porque em cidades como Fortaleza, que está vivendo, por exemplo, um momento que o pico está chegando, a gente precisa fazer, e me parece mais eficiente do que uma medida farmacológica, já que nós ainda não temos uma vacina. Como é que você está observando aí de longe, de certa maneira, os números aqui da cidade e as medidas que o nosso governo estadual tem tomado? A senhora analisa que elas têm sido eficientes? Bom, em primeiro lugar, é bom dizer assim, a situação de Fortaleza é uma situação grave. Nós estamos preocupados com a cidade. O Ceará, na verdade, ele entra nos 4 maiores problemas do Brasil. São 5 estados que estão, de fato, com um alerta mais preocupante. São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Ceará e Amazonas, exatamente. São os 5 estados que, por uma série de
de ocasiões, de circunstância, né, de receberem voos internacionais, enfim. São estados que preocupam. Mas, assim, uma coisa que é importante a gente compreender é que, na verdade, assim, nós estamos vivendo um momento ainda, porque vamos entender que essa crise, ela começa, essa contaminação, ela primeiro, ela chega na população mais, financeiramente, mais privilegiada. Porque são exatamente as pessoas que estavam em viagens internacionais, que estavam chegando, que estavam trabalhando fora, a população externa. Só depois essa contaminação ela vai chegando na população das pessoas mais pobres. Isso é importante a gente lembrar. Porque o sentido ainda não chegou de forma pesada, de forma forte ainda nas periferias das grandes cidades, nos morros das cidades grandes, como é o caso do Rio de Janeiro, na periferia de Fortaleza, de forma generalizada. Todo dia estou lendo as informações aqui da nossa cidade, já são quase todos os bairros contaminados, mas você ainda não tem uma proporção ainda em massa dessa explosão de contaminação. O que acontece é o seguinte, porque o dito confinamento, porque o dito isolamento social, é um motivo muito simples. Primeiro, é um vírus altamente contagioso, é muito mais contagioso do que a chamada influenza, que é quando a H1N1, que inclusive a gripe espanhola também foi caracterizada com o vírus H1N1. Então, é muito mais contagioso. Em segundo lugar, é porque quando ele complica, a partir do quê? Da chamada infecção respiratória, né? Ou seja, você tem um problema na sua respiração, porque o vírus ele vai para o pulmão e ele começa a prejudicar as trocas de oxigênio dentro dos chamados alvéolos pulmonares. A gente estudou isso quando a gente estudou no colégio biologia. Nos alvéolos pulmonares, a troca de oxigênio. Quando o vírus, como ele começa a atacar e ele se multiplicar dentro do pulmão, ele começa a atacar os alvéolos pulmonares e ele atrapalha, ele bloqueia esse oxigênio que o pulmão poderia estar produzindo. Então, a pessoa começa a tal da síndrome respiratória aguda, que não é nada mais, nada menos do que a falência, começa a haver uma falência do sistema respiratório. Aí, o que você precisa? Se tratar imediatamente, você precisa o quê? Você precisa ir para um hospital, que é quando há necessidade de ir para um hospital. Você recorre a um hospital. Chegando lá, dependendo do seu quadro de gravidade, exatamente, você vai ser entubado, você vai precisar de um respirador mecânico. E a gente está vendo que agora, a nova guerra desse momento é a guerra por respiradores mecânicos no mundo. Para a gente ter uma ideia, o governador da Bahia, que é do PT, o Rui Costa, ele comprou respiradores da China que foram interceptados no porto de Miami, porque os Estados Unidos, que quer tudo, eles não acham que são donos do mundo, eles estão barrando, inclusive, os respiradores que chegam nos seus portos. E está lá em Miami, e o governador Rui Costa teve que fazer uma nova compra para a China, porque simplesmente Donald Trump resolveu que aqueles respiradores serão dos Estados Unidos, que já amargam, é muito triste. Estados Unidos bateu o maior número de casos do mundo. E eles hoje já chegaram a quase 11 mil, já mais de 10 mil casos de óbitos. E principalmente o mais atacado é o estado de Nova York. Então, assim, é tudo muito grave. Acho que a gente está começando esse papo aqui, mas a gente tem, como legisladores, ainda muita coisa para discutir. Vamos fazendo essa conversa por aqui. Eu quero lhe ouvir, ver o que é que... Eu acho que o governador Camilo tem tido uma postura proativa muito importante. Acho que tem corrido atrás, sabe? Essa história de eu soube que ele está contratando, né, vendo pelos jornais, que ele está contratando os hospitais que estão vazios, né? Tanto o hospital dos acidentados, como também aquele Bogos, que também estava desocupado, que é um outro hospital que pode ser utilizado. Então, eu estou vendo que está havendo onde ele tem podido buscar leitos, no estado como um todo, inclusive há um hospital na Pajuçara, um hospital em outra região, mas ele está ampliando a capacidade de leito. Eu queria até, porque eu sei que você precisa voltar para a sessão da Câmara, quero lhe dar uma informação, você me perguntava
sobre a nossa Por atuação. enquanto, nós estamos construindo, está tranquilo, certo? Ai, que bom. Pode. Pois deixa eu só fazer assim, não. Você conhece bem, você, quando prefeito, sempre destacava, por exemplo, que aquela região que envolve ali o cartódromo, né? Eu conheço bem porque eu dou aula lá. Ali que a gente chama de Grande Pirambu, do cartódromo até a Barra, da leste até o mar, por exemplo, você concentra 300 mil habitantes a área. Muitas vezes eu vi a prefeita Luiziane fazer menção àquela densidade demográfica que supera a dos morros carioca. Eu estou comentando justamente que hoje, por iniciativa do nosso mandato, a gente sabe que as autoridades no Ceará, o governador Camilo, corretamente adotou as medidas todas muito corretas. E olha que nós, mesmo tendo adotado, estamos com essa gravidade do aumento do número, e você destaca bem. Nós temos bairros como Meireles, que tem casos na proporção que alguns estados do Brasil têm. E, diga-se de passagem, esses aí se trataram na rede particular, pelo nível econômico que tem. Fortaleza, portanto, com as medidas do governador e da prefeitura, de fazer o hospital de campanha, de preparar os leitos, está correndo. Por isso que eu acho que o isolamento foi muito necessário, para permitir se preparar a rede para que a gente consiga tratar desses que se acometerem de serem testados positivamente. Mas eu fico me lembrando que muita gente ali no Pirambu, a senhora foi responsável por aquela obra do Vila do Mar, de dar dignidade a muitos, mas as casas ali, no máximo, tem 2 quartos, e nenhuma daquelas residências tem menos do que 10 pessoas. A gente fica imaginando, por exemplo, se alguém ali for acometido do vírus, a possibilidade do contágio fugir o controle é muito grande. Por isso que a rede tem que estar preparada para testar, para acolher, e mesmo que esse não chegue à gravidade que a senhora ilustrou, ele precisa, por exemplo, não contagiar outros. Nesse sentido, eu apresentei hoje um requerimento na Câmara, e o prefeito participou da reunião com os vereadores, e eu já dei conhecimento a ele, que era pedindo justamente que a gente observe que quando um paciente da periferia, você conhece bem do que eu estou falando, imagina lá no Pirambu, alguém vai para a UPA, testa positivo, não tem a gravidade, porque se agravar, como a senhora ilustrou, ele vai se internar e vai cuidar. Mas se ele não for grave, ele ficará em quarentena sendo observado. E aí? Aonde será? Lá no hospital? Provavelmente não. Ele terá que voltar, em alguns casos, para casa. Vai voltar para contagiar os demais? Não. A gente estava propondo que o Estado e a Prefeitura pudessem lançar a mão de usar as hospedarias de hotéis, pousadas, motéis, essa rede de quartos que estão, inclusive, ociosos, para que, se necessário, da UPA, do atendimento médico, ele vá ficar em quarentena para não levar o contágio, porque, como você lembrava, você governou essa cidade. Fortaleza tem uma periferia bastante densa do ponto de vista demográfico, e aí a gente redobra esse cuidado de controlar para que a pandemia não fuja do nosso controle, e temos que pensar na possibilidade, inclusive, de alguns que venham a ser contagiados não voltem para casa para contagiar outros. Tem que ter um lugar para eles ficarem em quarentena. Eu apresentei esse projeto hoje na Câmara, o prefeito ficou de analisar. Amanhã, inclusive, vereador Ronivaldo, vai ter um projeto que vai ser votado pela Câmara, e depois vai para o Senado, contemplando, meio que organizando esse primeiro momento, que foram R$600, mas agora ampliando esse benefício para vários profissionais liberais, para vários profissionais autônomos, para pescadores, para marisqueiras, para os catadores de material reciclável, para as manicures, para motoristas de táxi, mototaxistas, aqueles e aquelas trabalhadores da arte e da cultura, para os artistas, ou seja, os trabalhadores do esporte, todos aqueles que nesse momento estão privados de exercer a sua profissão e estão privados do seu salário, consequentemente.
Então, amanhã não só se amplia, como nós já tivemos notícia de um projeto de lei que um deputado do PT está instituindo, que é exatamente para que o governo possa, os governos municipais e estaduais possam exatamente requerer os hotéis, exatamente no sentido do seu projeto de lei. Por quê? Porque o Reino Unido está fazendo isso, tá? Os leitos de hotéis que estão vazios, os moradores de rua estão tendo acesso para poder se proteger e não contaminar. Porque só para que o nosso aí, o seu seguidor, hoje o nosso ouvinte possa entender. Por que é que o problema, quando chega a chamada curva, que é a coisa, quando a curva sobe, quando vai o gráfico sobe, até ele chegar a uma curva de estabilização, é só por um único motivo. Uma coisa é uma rede pegar 100 pessoas doentes, outra coisa é 200, outra coisa é 1.000, outra coisa é 2.000 pessoas ao mesmo tempo precisando de leito. Então, não morre só quem teve complicação com a doença, porque 50% dos que vão para o respirador também morrem. Você vê como o negócio é difícil. Ainda 50%... Mesmo sendo acolhido, sendo tratado, morrem. Exatamente. Aqueles que têm qualquer outro problema, infarto, AVC, qualquer outro tipo de doença fulminante, assim, que leva você a uma UTI, essa pessoa não vai ser atendida também, vai morrer. Porque os leitos vão estar todos superlotados, o que a gente chama, né, que o sistema entra em colapso. Ele entra em colapso exatamente quando são milhares para atender de uma vez só. E a gente sabe, hoje foi muito falado na reunião da bancada do PT, foi muito falado o seguinte, nós estamos vendo vários especialistas, várias pessoas que estão na ponta dessa investigação e desse processo todo, dizendo que há um processo gigantesco de subnotificação aqui no Brasil. Nós estamos sem testes. Portanto, há um processo de subnotificação. Tem muita gente que está morrendo, por exemplo, com diagnóstico de síndrome respiratória grave, que, na verdade, como ela não foi testada, é o Covid-19, não tem outra explicação, entendeu? Não tem. E nós estamos perdendo cada dia mais pessoas mais próximas a nós. É triste. Agora, o que a gente tem que fazer no momento desse, vereador Ronivaldo? Levar esperança para as pessoas. Dizer que isso vai passar. São 2, 3, 4 meses numa situação diferente do que a gente estava acostumado. Vamos tentar fazer um pouco de resiliência, vamos tentar um pouco mudar nossa rotina mesmo, mudar nosso processo cultural, vamos tentar mudar nossos hábitos nesse momento para que a gente saia com o maior número de pessoas intactas disso tudo, porque vai passar, o mundo não vai se acabar. É importante que as pessoas entendam isso. Essa polêmica da economia versus saúde tem uma falsa polêmica, né, deputada? Isso, porque todo mundo, inclusive os principais economistas que estão opinando sobre esse processo, têm dito o seguinte, se você sai com, em tese, com uma economia ainda bem e você não cuidou dos doentes, o impacto desses doentes na rede de saúde impacta não só a economia, como impacta a vida de todo mundo. São perdas, são vidas humanas. A economia, como eu disse, se recupera, vidas humanas não se recuperam. Então, assim, mesmo assim, o sistema de saúde vai exigir dinheiro do governo federal. A economia vai estar diretamente relacionada a isso. Então, é uma falsa polêmica. É a falsa polêmica que eu ouvi esses dias, eu quero partilhar isso com você, vereador Ronivaldo. Eu ouvi do nosso governador do Piauí, numa reunião que eu participei do Diretório Nacional, e ele falando, ele disse o seguinte, eu fiquei chocada com o que eu ouvi. Ele disse assim, eu demorei a acreditar, mas agora eu tenho certeza que tudo que esse governo quer é criar um caos social, levar as pessoas ao limite, para que a gente, de fato, viva uma desorganização social, um processo de exacerbação social. Isso me chocou muito ouvir, mas o que a gente está vendo é exatamente isso. É o atraso em pagar um auxílio emergencial, para os bancos é tudo fácil, para pagar as pessoas é muito difícil. É uma dificuldade em ceder o CPF, em fazer as contas bancárias, em fazer o auxílio que é necessário às micro, pequenas e médias empresas que estão sofrendo, são elas que são as grandes responsáveis pelo emprego, pela empregabilidade no Brasil, não são as grandes empresas. Então, assim, o governo vem esticando a corda e tem no seu presidente um alucinado que continua dizendo que tudo não passa de uma gripezinha. E está demonstrando isso na prática.
está indo ao encontro das pessoas, provocando multidão, pegando na mão das pessoas, ou seja, disseminando o vírus. A própria, uma ONG, né, a chamada Women Rights Watch, disse que o principal amigo do vírus e o principal inimigo da cura é o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Então, isso nos envergonha. É triste a gente saber que nós temos um presidente que joga contra o Brasil e joga contra os brasileiros. Deputada, eu queria aproveitar uma pausazinha para agradecer aí, muita gente entrando, eu não sei se você precisa estar também acompanhando a Câmara Federal, gente, dei um desconto aí que a Luiziane não dá para ver, mas eu já vi aqui que um monte de gente entrou e eu agradeço aí a Beth, que assinou para a gente, a Anastácia Martins, o companheiro Antônio Carlos, nosso professor entrou, o Roberto Gomes, a Ana Costa, a Rosa Rodrigues, nossa companheira da Caixa Econômica, a Claudiane, o Chico Fábio, são um monte de gente aqui que passou, eu estou, obviamente, citando alguns, mas agradecendo aqui, a nossa live está bombando, eu fico já, inclusive, sabendo que lhe tirei aí um pouco do tempo que você está direto, tendo que acompanhar a Câmara Federal. Fica à vontade, deputada, eu sei da sua agenda. Estou gostando porque é um momento também, como você é um parlamentar municipal, você tem muitas iniciativas que a Câmara pode fazer, e que eu sei que você, com esse seu projeto, tem iniciativas que são proativas mesmo, que são importantes. Inclusive, no momento que sair essa regulamentação federal, é correr para estabelecer um paralelo nos municípios, igualzinho. Aí eu vou te fazer uma reflexão, que eu comecei, acabei que eu perdi, dizendo que é um momento também para a gente repensar que todas as coisas que Bolsonaro, desde que começou a governar, há pouco mais de um ano, ele apostou no fim, ele apostou em destruir, são hoje os pilares fundamentais para a gente estar saindo dessa crise. O Estado, como a gente falou, o Sistema Único de Saúde, que a gente falou, como eles quiseram o tempo todo atacar o SUS e acabaram com mais médicos. Infelizmente, o atual ministro Mandetta foi um dos que acabou com o programa Mais Médicos, que poderia estar dando sustentação. Eu não sei se você viu, mas os médicos cubanos foram recebidos na Itália com palmas, com alegrias, com homenagens, enquanto aqui eles saíram por força de uma visão elitista, de uma visão ridícula, de que não entende o que é a solidariedade internacional e que Cuba é um país tão rico na solidariedade. Outra coisa, nós precisamos mais do que nunca da ciência. Esse governo dá patada, dá cotovelada, esfaqueia a ciência desde que assumiu, porque são lunáticos que ainda acreditam, uma grande parte deles, que a Terra é plana. Nós estamos precisando agora das bolsas, criminosamente esse governo já cortou do CNPq, da CAPES. Cadê os pesquisadores para pesquisar a vacina, para pesquisar os remédios para essa doença? Ou seja, os direitos trabalhistas, nós nunca precisamos de forma tão clara desses direitos trabalhistas, que também o governo Bolsonaro vem destruindo, e a visão neoliberal também refuta. Estão precisando mais do que nunca da arte e da cultura, nós estamos precisando de alegria, nós estamos precisando de música, nós estamos precisando de teatro, nós estamos precisando de cinema, para a gente encarar isso de forma mais leve, né? E também a solidariedade, que é tudo que esse governo não tem, que esse governo não prega. Esse governo só prega o ódio. Também agora, nesse momento, a solidariedade é um pilar, fundamental para a gente estar forte, se erguer e, ao mesmo tempo, ajudar o outro nesse momento tão difícil dessa pandemia. Mas a gente vai superar. O nosso povo é forte, nosso Brasil é forte, nosso povo cearense é forte, nosso povo aqui da nossa Fortaleza também é muito forte, e nós vamos sair dessa, eu não tenho a menor dúvida, mais forte do que nunca, e o momento é também da gente plantar esperança no coração do nosso povo. Bom, eu vou aproveitar aqui também para registrar e agradecer. Eu vi aqui passando a Ticiane, passando aqui também a Kelly, a dona Nenê, um monte de gente boa, o Aurélio nos acompanhando. Eu quero, deputado, beijo. Quero dizer o seguinte, a gente vai caminhar aqui para a conclusão, até porque a deputada Luiziane foi muito gentil, eu já fico muito grato, realmente. Hoje é 14 de abril, portanto, 13 foi ontem. A gente, inclusive, homenageou a nossa cidade por recomendação sua, aqui na nossa varanda.
muitos. Aqui no nosso prédio, muita gente saiu às 13 horas do dia 13 para parabenizar a Fortaleza. Fortaleza, que acolá, a senhora é nome lembrado e pela sua atuação no parlamento, nos orgulha muito como deputada federal e por já ter sido prefeita, loura, nossa loura, para uma Fortaleza loura, despousada do sol, se despeça de todos nós, deixando uma mensagem para a nossa cidade, para todos nós fortalezenses, pelo aniversário que foi ontem, dia 13 de abril. Pois bem, o vereador Ronivaldo Maia, assim, Fortaleza, em 294 anos, a gente teve, infelizmente, notícia muito cedo, ontem, da perda do nosso grande compositor, cantor Moraes Moreira. E a gente teve a oportunidade, quando a gente governou Fortaleza, de trazer o que havia de melhor na música. E dentre as idas e vindas que nós tivemos de muitos artistas, Moraes Moreira foi uma presença constante no aniversário da cidade e no nosso carnaval. E, coincidentemente, exatamente no dia 13 de abril de 2010, exatamente 10 anos do dia de ontem, Moraes Moreira cantava no aniversário da cidade. A gente até postou nas nossas redes exatamente o cartaz que, naquele momento, convidou a cidade toda para cantar Moraes Moreira, juntamente com a MViu, a participação no aniversário que acontecia há 10 anos. Então, assim, foi muito triste eu ter essa notícia da morte, mas ele fica marcado, né, com sua alegria, com a sua música, com a sua presença, com o seu talento, com a sua generosidade. Eu tive a oportunidade de conhecer Moraes Moreira de perto, ele era um cara extremamente generoso, extremamente de bem com a vida. Vai ficar aí nos nossos corações, nas nossas mentes. E a nossa grande Fortaleza, essa cidade maravilhosa, que é a nossa casa, que eu tenho muita alegria e muito orgulho de ter governado e feito um governo para os que mais precisavam da cidade, sem deixar de ver a cidade como um todo. A gente, nesse momento, só tem a desejar para as pessoas esperança, fé. Isso vai passar, que a gente tenha muita solidariedade uns com os outros, muito cuidado uns com os outros, e que a gente, nesse momento, se resguarde, porque é o momento da gente de ficar distanciado momentaneamente, mas para a gente recuperar forças e recuperar energia, para que a gente possa sair mais forte dessa e sair mais preparado para enfrentar essa conjuntura que não será fácil o pós-pandemia. Por isso eu quero agradecer o convite dessa live, estou à disposição, vamos conversar outros momentos. Depois desse projeto 873, que vai ser votado amanhã, nós temos várias coisas para trocar novamente, até para ser readequado para as políticas municipais. Eu conto com você nisso e com a bancada do PT da Câmara, né, para que a gente possa transformar essas medidas federais em medidas municipais também, que a gente possa cobrar dos nossos governantes a responsabilidade com a vida humana, que é tão importante nesse momento. Quero desejar um grande abraço a todos que entraram. Eu vejo aqui as pessoas fazendo seus comentários, porque você é muito querido, você é muito atuante, e isso para nós só dá muito orgulho e muita alegria. E pode contar comigo que eu estou aqui, mas estou o tempo todo ligado aí em tudo que essa cidade pode fazer para que a gente possa sair daqui mais forte, mais comprometido com o futuro, mais do que nunca. Até porque, Ronivaldo, eu tenho dito, você tem filho da idade do meu, nós temos filhos nessa idade de 20 anos de idade, a gente precisa cuidar muito deles, porque se a gente nunca viu isso, a nossa geração, imagina essa geração deles, que está assustada, é natural. Então, a gente precisa também ter muita tranquilidade para a gente saber orientar os nossos jovens, os nossos adolescentes, para que isso não se transforme numa depressão, num baixo astral, não se transforme numa situação de fim de mundo. Não é o fim do mundo. O mundo vai continuar. A gente aqui não precisa apostar no nosso fim. Vamos estar firme e forte para que a gente possa sair dessa e a gente fazer com que o mundo melhore depois que tudo isso passar. Fora coronavírus e fora Bolsonaro. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada, deputada Luiziane. Foi um prazer. Beijo bem grande. Um abraço a todos. Meus agradecimentos a todos que entraram, que acompanharam. Eu vi de novo aqui a Rosinha Rodrigues dizendo que já faz um mês. Mas daqui a alguns dias, como propôs a Luiziane, a esperança que nos move para nos abraçar e para virar essa página. Boa noite, muito obrigada. Vitor, de bom. Aqui, ó.
Moranida, minha prefeita maravilhosa. Beijo, tudo de bom. Tamo junto. Até Até mais. mais.